Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso conteúdo é tipos de predicado. Vejamos uma reflexão inicial e os nossos objetivos. Refletir sobre a sintaxe do período simples, isso mesmo. Iremos refletir nessa aula a composição do período simples, como ele é composto. É composto de uma oração apenas. Então vejamos a sequência do nosso conteúdo. Relembrando, se estamos falando de período simples, estamos falando de oração absoluta. E o que é uma oração? Você pode relembrar dos anos anteriores que oração é um conjunto de frases, um enunciado, um conjunto de palavras em torno de um verbo, de uma única forma verbal. Se eu tenho mais de um verbo, eu vou ter mais de uma oração. E a oração ela pode ser dividida em duas partes, isso mesmo, essas partes têm nome, os seus termos essenciais, que são, quando eu tenho o responsável aí por realizar ou sofrer uma ação ou um estado, nós temos um sujeito. E quando nós declaramos algo sobre esse sujeito, nós temos o predicado, os termos essenciais, a divisão que conseguimos fazer na oração. Depois de relembrar desses conceitos de oração, sujeito e predicado que compõem o enunciado chamado de oração, observe o título do romance na imagem ao lado e responda: o título do romance é uma oração composta de sujeito e predicado? Então nós temos o título, que é o seguinte: Chove sobre minha infância. Esse título, ele é uma oração? Ele apresenta verbo? Sim, ele apresenta verbo. O verbo aqui que é o chover, uma ação da natureza. Nós temos o sujeito que realiza essa ação, podemos fazer a pergunta: quem chove? Não temos resposta. Não temos ninguém realizando essa ação de chover. Então a resposta para a pergunta: o título do romance é uma oração composta de sujeito e predicado? Não, nós não temos sujeito aqui. Nós temos apenas predicado nessa oração. Interessante, então podemos perceber que nem toda oração é composta de sujeito e predicado. Uma minoria, hein? Uma minoria. A maioria, sim, possui esses dois elementos. Mas como vamos saber essa minoria que não apresenta sujeito? Nós temos aqui o indicativo, que é uma oração sem sujeito. Não, é uma oração sem sujeito. Vamos analisar por quê. Por que nós não temos sujeito, apenas predicado nessa oração? Chove sobre minha infância. O sujeito é o responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado. O predicado, o que se declara ou informa sobre o sujeito. Considerando que o sujeito é o responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado, o título do romance é uma oração sem sujeito, porque apresenta o verbo chover. E o verbo chover expressa um fenômeno da natureza, em que não há sujeito aí. Quais são os outros verbos que encontramos na nossa língua portuguesa que também podem ocorrer em uma oração sem sujeito? Temos aqui, são 3 situações. A primeira delas, o verbo haver, no sentido de há um mês, não aparece. Então, a questão de não aparecer, alguém não aparecer há um mês, esse há, esse haver, está indicando a existência. Então, nós não temos aqui um sujeito realizando a ação. Da mesma forma, o verbo fazer, o verbo ser, o verbo estar, o verbo haver, quando eles se referem a tempo, fenômeno natural. Então, falou de o verbo fazer, ser, estar e haver. E com essa ideia de tempo, uma ideia temporal, nós vamos ter uma oração sem sujeito. Um exemplo é: faz anos que isso aconteceu, está amanhecendo. Uma oração sem sujeito aqui com cada um desses verbos, com o fazer e com o estar. Não temos nenhum sujeito fazendo os anos, nenhum sujeito fazendo a ação de amanhecer. Apenas amanhece. Da mesma forma, quando usamos os verbos na situação do chover, do trovejar, do relampejar, que são verbos que expressam fenômenos da natureza. Temos o exemplo aqui: chove a semana toda. Da mesma forma, não temos ninguém realizando, nenhum sujeito realizando a ação de chover.
Com base nessa introdução sobre o predicado, o sujeito e algumas orações que não encontramos sujeito, vamos ler um mini conto e depois fazer alguns exercícios para relembrar essa situação de sujeito, predicado e os tipos também de predicados. Vamos lá, o mini conto é O Disfarce. Cansado da sua beleza angelical, o anjo vivia ensaiando caretas diante do espelho, até que conseguiu a obra-prima do horror. Veio, assim, dar uma volta pela terra, e Lili, a primeira meninazinha que o avistou, pôs-se a gritar da porta para dentro de casa. Mamãe, mamãe, vem ver como o Frankenstein está bonito hoje. Encerramos aí a leitura, é um mini conto, ele é bem breve mesmo, o conto já é breve, o mini conto mais breve ainda. Temos alguns personagens, temos o enredo nessa narrativa, né? E o exercício número 1 é bem sobre isso, sobre os elementos que encontramos aí nesse enredo. Letra A. Qual era a motivação do anjo ao ensaiar caretas em frente do espelho? Letra B. Qual é o significado da expressão obra-prima do horror? C. O anjo teve êxito em seu objetivo? Justifique. Responda. Voltamos, conseguiu responder essas 3 perguntas sobre o nosso mini conto? Então vamos conferir as possibilidades de respostas. Letra A. O anjo estava cansado de sua beleza. Isso mesmo, essa é a motivação dele ensaiar várias caretas. Letra B. O sentido de grande horror, o sentido de obra-prima é grande horror, ou seja, a careta mais horrível na medida do possível. Então nós temos aí essa expressão, obra-prima do horror, que significa grande horror, grande susto ele queria fazer. Ele queria fazer uma grande careta na medida do possível ali que ele conseguia treinar na frente do espelho. E letra C, ele conseguiu esse objetivo? Ele conseguiu ficar realmente horrível? Não. A atitude da menina mostra que o anjo não era tão assustador como ele esperava. Nós temos ali a indicação da fala da menina. Quando ela grita, a personagem Lili, para sua mãe, ir ver o Frankenstein bonito, como ele está bonito hoje, mostra que ele não conseguiu o objetivo com as caretas que ele havia treinado no espelho. Utilizando as frases, os elementos que compõem esse mini conto, vamos resgatar aí, exemplificar também os conceitos de sujeito e predicado. Nós temos aqui, o anjo se disfarçou,
O anjo estava cansado da sua beleza. Temos aqui orações? Sim, temos orações, porque temos verbos. Quais são os verbos? O verbo disfarçou e o verbo estar. Então temos duas orações. São duas orações que se assemelham nessa elaboração por meio dos seus verbos? Não. Nós temos o verbo disfarçar, que expressa uma ação, e já o verbo estar, que indica um estado, né? Vamos lá para qual é o sujeito, qual é o predicado. Lembrando, vamos perguntar quem realizou ou quem é esse estado. Quem disfarçou? Quem se disfarçou? O anjo. Encontramos o sujeito. E o restante? O nosso predicado. Lembrando, o verbo sempre faz parte do predicado. No próximo exemplo, nós temos quem estava cansado da sua beleza. O anjo novamente. Temos o sujeito. O restante, o nosso predicado. Lembrando, um indica a ação, o outro indica uma ligação de característica de atributo ao sujeito. Temos um novo exemplo, uma nova frase para o exercício número 2. O anjo vivia ensaiando caretas diante do espelho. Reparou bem nas palavras, prestou bem atenção nas palavras que compõem essa frase? Será que ela é oração? Vamos às perguntas. Letra A. Esse enunciado é uma oração? Sim ou não e por quê? Letra B. Sobre quem se declara algo? Queremos saber aqui o predicado. Letra C. Qual é a declaração que se faz sobre esse alguém? Então, letra A é oração. Letra B, qual é o sujeito? Letra C, qual é o predicado? Essa é a ordem que você deve responder. Respondeu, eu consigo identificar se essa frase ela é uma oração, ela possui verbo. A letra B queria saber quem, sobre quem estamos falando. Encontramos o sujeito na letra B? E na letra C, o que encontramos, o que falamos desse sujeito, que é o predicado nessa letra C? Confira. Sim, letra A. Sim é uma oração, porque trata-se de uma frase com verbo. Nós temos aqui a forma verbal viver, vivia. Letra B. Sobre quem estamos falando? Quem é o sujeito? Declara-se algo sobre o anjo. Ele é o sujeito dessa oração. E o que estamos falando a respeito desse sujeito? O predicado, então, dessa oração? A declaração é: vivia ensaiando caretas diante do espelho. Temos o predicado. Agora, exercício número 3, com essa mesma ideia, sujeito e predicado. Até que conseguiu a obra-prima do horror. Letra A. Qual é o sujeito da forma verbal conseguiu?
Letra B, como você identificou esse sujeito? Letra C, qual é o predicado dessa oração? Responda. Uma nova frase do nosso mini-conto, novas perguntas, e você conseguiu encontrar o sujeito dessa nova frase, dessa oração? Conseguiu explicar como você encontrou, como você identificou o sujeito? Vejamos. O sujeito é o anjo, mas o anjo não apareceu aqui na frase. Não temos a ocorrência do artigo o nem do substantivo anjo. Letra B. Como conseguimos, então, encontrar, o anjo? Conseguiu, o verbo conseguiu está conjugado na terceira pessoa do singular. Então, pelo contexto, é possível inferir que se refere ao anjo. Isso, o anjo, a esse sujeito. O anjo foi mencionado antes. Então, pelo contexto, conseguimos identificar. Terceira pessoa, ele. De quem a história estava falando? Do anjo, que conseguiu a obra-prima, que era a careta que ele achou que estava boa para descer para a terra. E letra C, o predicado é até que conseguiu a obra-prima do horror. Toda a oração aqui, tudo que conseguimos visualizar é a nossa oração. Porque o sujeito é um sujeito oculto. Pela forma verbal nós conseguimos saber quem é ele, e não através de uma palavra explícita. Vamos refletir. Para analisarmos sintaticamente qualquer oração, é preciso compreender que o verbo é a palavra mais importante de qualquer oração. Isso mesmo. Quando fazemos a análise de uma oração para encontrar o seu sujeito, o seu predicado, esses termos essenciais, é necessário sempre buscar pelo verbo, através do verbo que encontramos o sujeito e, por consequência, o predicado. Então, por isso, a importância do verbo nessa análise. Os verbos que indicam ações são chamados nocionais ou verbos de ação. Isso mesmo. Então, se o verbo desempenhou uma ação, como nós vimos ali, vivia ensaiando, o viver é uma ação. Então, é um verbo de ação ou então um verbo nocional. Certo? Já os verbos que não indicam ação, como chamamos eles, indicam um estado, um modo de ser, eles também podem ser chamados de verbo de ligação. Então, um verbo que indica um estado, um atributo, uma característica, você pode chamá-lo de verbo de ligação. Por essa característica, ele liga o atributo, a característica, ao sujeito. Quais são os verbos principais que geralmente encontramos de ligação? O ser, o estar, o permanecer, continuar. E outros que às vezes assumem o papel de ação ou de ligação. Vai depender do contexto, você analisar e identificar
essa característica, se o predicado é uma ação ou se o predicado indica um estado. Exercício número 4. Indique se os predicados expressam ação do sujeito, estado do sujeito. Então preste atenção para os verbos. Se temos verbos nesses predicados que indicam ação, nós temos predicados de ação. Se temos verbos que indicam estados, características, atributos, temos predicados que mostram estado do sujeito. Responda. Respondeu, consigo identificar cada tipo de predicado, se é ação ou estado? Então confira. Letra A. O anjo estava cansado de sua beleza. Temos o verbo estar. E temos um predicado que indica o estado do sujeito. Já na letra B. Até que conseguiu a obra-prima do horror. Temos o verbo conseguir. Ele indica uma ação do sujeito. Letra C. Veio assim dar uma volta pela terra. Temos o verbo vir aqui. Ir. Então, nós temos uma ação do sujeito. Já na letra D, nós temos o Frankenstein está bonito hoje. Nós temos o verbo estar, indicando um estado do sujeito. Lembrando, através desses predicados, quando em uma oração o predicado expressa uma ação, o verbo é a palavra mais importante desse predicado. Já quando o predicado expressa um estado do sujeito, a palavra ou expressão que mostra, que expressa esse estado, é a palavra mais importante do predicado. Estamos chegando ao fim e o que aprendemos hoje? Refletimos sobre o conceito de ação e estado, reconhecemos os conceitos de oração, sujeito e predicado, identificamos os verbos de ação e de estado. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!